a parte prática dessa carta. Romanos capítulo 12, versículo 15. Amém? Vamos lembrar os dois primeiros versículos, depois a gente vai para o 15, Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu tenho falado com os irmãos, depois de 11 capítulos do apóstolo Paulo falar de muita doutrina, ele entra no capítulo 12, rogando aos irmãos, por causa daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, que eles apresentassem os corpos deles como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Que eles entregassem a vida deles. Alguém pode falar assim: eu vou entregar minha vida para Cristo por quê? Por aquilo, se você não tem nenhuma motivação, e você deveria ter, pelas misericórdias de Deus em Cristo Jesus. Se não fosse Cristo, você e eu estaríamos no inferno. Nem respirar você respirava, nem levantar da cama você levantava. Você só respira porque a graça de Deus é derramada sobre a sua vida. Um teólogo, me lembrei agora, esqueci o nome dele, é um holandês, e ele falava que quando Jesus voltar, ele vai chegar nessa terra e ele vai pôr a mão em todas as coisas e falar assim: ó, tudo aqui é meu. Toda a sua respiração, tudo é dele. Ele é dono de todas as coisas. Ele criou a mim e a você. É Ele que permite nós levantarmos. É Ele que permite nós termos saúde. Como eu sempre falo, as pessoas não dão glória a Deus, né? Você levanta, você nem agradece a Deus porque você levanta. E às vezes eu também não faço isso. Você só está vivo por causa da graça de Deus. Você não está entendendo que seu coração pode parar agora? Eu conto sempre essa história e vou repetir. Eu morava no sul de Minas e eu cismava de jogar futebol lá, e aquelas pessoas que cisma que é atleta, e sem aquecer entrava no jogo, aí eu quase desmaiei, a glicose baixa, achei que eu estava com problema de diabetes, porque minha família tem muitos diabéticos, mas dias antes eu tinha visto aquele jogador do São Caetano, que ele estava andando no campo, e de repente, puf, ele cai sozinho, o pessoal faz massagem, pronto, morreu, acabou. E eu falei assim: é agora que eu estou indo, né? E eu pensei como a vida é um vapor. Eu não quero te assustar, mas quero ser verdade. Você pode ter um ataque cardíaco agora e morrer. Então você só está aqui pela graça de Deus. É só pela misericórdia de Deus. É só pela misericórdia que o Covid não levou a mim nem a você. É só a misericórdia e a graça de Deus. Na verdade, essas pragas vêm para Deus mostrar o quanto Ele é grande, nós somos vulneráveis. Você e eu vamos passar. A sua beleza vai passar, o seu ânimo vai passar, a sua força vai passar. E eu te aconselho que enquanto você tiver força, apresente os seus corpos a Deus como sacrifício, seu corpo mesmo, seu físico, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê, pastor? Por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Quando você chegar na glória, você vai ver a grandiosa massa de cristãos de tribo, povo, raça e nação glorificando a obra do Calvário. Como diz o pastor Paul Washer, você só vai entender o que aconteceu na cruz, você não vai entender, você vai passar eternidades e eternidades sem entender a grandeza do Evangelho e do que aconteceu na cruz do Calvário. A maior transação do planeta, a coisa mais grandiosa foi Deus apresentando o seu próprio Filho, derramando a ira dele sobre o seu próprio Filho, para que hoje você respirasse, para que você tivesse um futuro garantido, para que você fosse salvo e não herdasse o inferno eterno. O que eu faço para ir para o inferno? Sem Jesus, nada. Só de você nascer, você já vai para o inferno. Todos os pecados estão separados da glória de Deus, não há um justo sequer. A pessoa acha que nasce que ela está indo para o céu, meu filho. Todo mundo está sendo destinado a lá. Quem não vai é porque Deus tirou de lá. Todo mundo está descendo para lá. Não, eu sou bom, você não é bom não. Coloca a sua justiça junto com a justiça de Deus. Você é melhor do que alguém. Agora coloca você do lado de Deus. Você acha que você entra no céu sem Cristo? Ah, eu faço as coisas boas, nada. Todas as boas obras que você faz, elas ainda são maculadas pelo pecado.
Se você estudar um pouquinho teologia, a Confissão de Westminster nos ajuda. Você deve fazer obra social? Deve. Mas o ímpio, quando ele faz uma obra social, e ele deve fazer, ela é mais maculada pelo pecado do que o cristão. Porque o cristão, quando ele entrega sua vida a Cristo, ele é santificado pela justiça de Cristo. Então, há um sentido bíblico, isso é teológico e bíblico, que quando o crente dá uma água a uma pessoa e o ímpio dá uma água a uma pessoa, essa água, essa obra é mais santa. Porque o cristão, ele é participante da natureza divina. Então as pessoas pensam que fazer boas obras, elas vão para o céu. Não vai não, meu filho. Porque as suas obras sem Cristo, elas ainda são maculadas. Elas não são suficientes para te salvar. Aí eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano. Você não fala, mas você sente isso. E que é isso que vai te levar para o céu. E não vai não. O que Isaías fala? Vamos lá? Isaías capítulo 64. Eu preciso mostrar a você. Isaías 64, versículo 6. Olha o que o profeta diz. Isso antes da vinda de Cristo, ele já disse isso. Você pode dizer amém, amados? Amém. Ele diz assim, ó, ele não coloca algumas pessoas, está escrito aí, mas todos nós somos como imundo. Eu nasci limpinho. Não, santo. Você nasceu em Adão, maculado pelo pecado. Maculado pelo pecado. E todas, o que ele diz? E todas as nossas justiças, o que é nossas justiças? Aquilo que eu acho que me faz, que me dá prazer, que eleva a minha reputação, que me faz sentir bem que eu mereço o céu. Isso é a sua justiça. Olha para mim. Você já viu uma pessoa quando ela anda na rua assim? Você fala assim, fulano é metido. Sabe o que ele está falando? Que a justiça dele é boa. Que ele é uma pessoa bacana. Ele não fala, mas ele sente. Só entra no reino de Deus quem se sente o pior dos pecadores. Que sem Cristo você não é nada. Olha para cá. Você já ouviu isso desde quando você era criança. Mas você sente isso? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquela pessoa que se sente muito pecaminosa. Como diz Esdras, as nossas culpas merecem castigo mais do que nós somos castigados. Deus, o Senhor não ainda nos castigou o quanto nós merecíamos. Então, se você acha que você vai chegar no céu e falar assim, Senhor, abre a porta que o teu grande servo entre. Não, ele vai falar assim, meu filho, você só está aqui pela graça de Cristo. Você nem deveria estar aqui. Se não fosse o meu filho, você nem pisaria o pé nem na porta. Todos nós somos como imundo. Em pecado te concebeu a sua mãe. Você acha que quando uma pessoa faz boa obra, ela faz aquilo para quê? Por que você vê um jogador, aí ele pega e compra um hospital de oncologia? Por quê? No fundo, é porque fica mal. Ele é muito rico e usa o dinheiro só para ele ganha bilhões. O que mais? Ele pensa mais ou menos o seguinte, todo mundo está na igreja, o povo está sofrendo, eu sou aqui riquíssimo, meu país está sofrendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas aquilo ainda é maculado, é sujo. São obras ainda sujas. Por causa deste versículo e outros. Vamos ler de novo? Verso 6, ele diz assim, ó, todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Essa palavra trapo de imundícia aqui, no hebraico, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, significa o resto da menstruação de uma mulher. Então a melhor coisa que você faz sem Cristo, você bota o resto da menstruação de uma mulher, é a mesma coisa. É isso que o texto está falando. Trapos de imundícia. Aí ele diz, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Como nós pensamos que nós somos, viveremos para sempre? Vocês estão e eu vivendo no ano 2023, quantos bilhões de anos já existiram?
de vez em quando eu vou na casa dos meus pais, e o quintal do meu pai, nós morávamos lá, era o cemitério. Eu me lembro quando eu era criança, a gente entrava lá, pulava o muro, e via umas caveiras lá e tal. A minha mãe conta que tirou os restos mortais do meu avô e levou lá para o outro cemitério. Não tinha nada. Eu nasci, meu avô morreu. Eu nasci em 78, eu morri em 79. Nós pensamos que nós duramos alguma coisa, que nós somos alguma coisa. Sem Cristo, você não é nada. E a sua justiça e as minhas boas obras, pastor, sem Cristo, elas são como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Essa é a introdução. Aí Paulo fala, então, já que vocês entenderam que vocês não são nada, pelas misericórdias de Deus em Cristo Jesus, apresentem os corpos de vocês para fazer a vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu fico vendo, e não é errado, as pessoas flash. Ai, status, eu estou lindo, eu estou... Bota 50 anos. Você vai acabar, filho. Sabe por que você fica velho? Deus te mostrando que você não é nada. E que Ele é tudo. Você não sente isso, não? Eu lembro nós construindo aqui, César cantando, abrindo buraco. Estou sentindo minhas forças indo embora. Está sentindo, né, meu filho? Vai sentir mesmo, porque está acabando. É Deus mostrando, sem mim vocês não são nada. E as suas melhores obras, comparados à de Deus em Cristo, é um trapo de imundícia. OBS, eu não estou dizendo que fazer boa obra é ruim, mas não são santificadas por Cristo. As boas obras dos ímpios, as dos cristãos são. Por isso que Jesus falou assim, ó, eu te vi nu, você não me vestiu, eu tive sede, você não deu de beber, eu estava com frio, você também não vestiu, você não me alimentou. É porque o cristão, ele deve fazer boas obras sim, mas elas são santificadas por causa da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, tudo neste mundo antes da cruz era escuro. Era escuro. Nada duradouro. Sem esperança. Depois que o Cordeiro de Deus foi no Calvário e demonstrou as misericórdias de Deus ali, aí as nossas obras, elas são santificadas. Agora sim, agora você está preparado para fazer boas obras abençoadoras. Agora vamos para a pregação de hoje. Romanos capítulo 12, versículo 15. Já falamos várias coisas, né, do versículo 9, agora estamos no versículo 15 hoje, que é alegrar com os que se alegram. Diz assim, Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Bom, alguns acreditam, eu também acredito, que Paulo não colocou essa injunção à toa, e nem a ordem dela à toa. Por que ele não colocou assim, ó, chorai com os que choram, vírgula, e alegrai com os que se alegram? Ele não fez isso. Ele fez primeiro o seguinte, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A minha pergunta a você, eu já fiz alguns dias atrás aqui, eu quero fazer novamente. O que é mais fácil, alegrar com quem se alegra ou chorar com quem chora? Pode parecer que alegrar com os que se alegram, seja mais fácil, mas quando a gente examina profundamente, nós veremos que isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Por quê? Chorar com as pessoas que choram é mais natural. A pessoa ela está na baixa, ela não está tão boa, ela está sofrendo, ela perdeu a casa, veio uma inundação, veio uma luta. É mais fácil. O homem natural, apesar de ele ser imperfeito, ele tem, tudo é a graça de Deus, ele tem essa tendência natural de ser tocado ao ver alguém chorando. É a chamada empatia natural, quando alguém chora. E ao mesmo tempo, normalmente ele não tem essa empatia natural de alegrar com quem se alegram. Você foi criado na escola, o mesmo amigo. Se você é diferente, glória a Deus por isso. E aí o seu amigo chega
E pela graça de Deus, ele chega com um carro novo. E você, criado com ele, você ainda está com aquela bicicleta. E toda remendada o pneu. Normalmente, a tendência é você não se alegrar que ele tem um carro novo. Por causa da sua e a minha vida em Adão. Mas se esse colega seu, ele chega triste, amargurado, sofrendo, perdeu a esposa, e você está com uma bicicletinha remendada, se ele chega chorando, é fácil você chorar com ele. E não é à toa que Paulo coloca isso aqui. Mas há pessoas tão duras que não choram. Mesmo vendo uma situação triste, elas não choram. Elas são livres ou destituídas, melhor dizendo, de simpatia, né? Mas a grande maioria do ser humano, eles normalmente estão prontos a chorar também. Não a se alegrar, mas a chorar também. Por quê? Como eu disse, quando alguém está chorando, ela está numa situação em dificuldade. E ela está numa situação, às vezes, de derrota, de tristeza. E é mais fácil a gente simpatizar com aquele que está por baixo. Por que é assim, pastor? Por causa do meu e do seu ego. Ego é uma coisa que nos acompanha. O problema do ego, tá ligado, é o orgulho. Sempre quando você falar de ego, lembra de orgulho. Né? Ego é o meu eu. O seu ego, ele está sempre olhando para você. Ele está sempre priorizando você mesmo. Não é assim? Quando alguém te pede um favor muito difícil, você fala, eu não dou conta, Normalmente, e às vezes um favor não é tão difícil, você valoriza, primeiro você pensa em você. A grande maioria é assim. Por causa da nossa herança em Adão, o ego e o orgulho, né? O ego e o orgulho, ou o ego, melhor dizendo, ele quer ser considerado grande e importante. Ele sempre quer ser valorizado. Isso veio da queda. Isso veio da queda de Adão. É algo inato nosso. Então, as consequências da queda de Adão e Eva é que o homem se tornou orgulhoso e egocêntrico. Aí, presta atenção. E quando se fala de orgulho, coloca do lado ciúme e inveja. Sempre está anexado, sempre está ligado. Então, quando alguém se alegra, ele teve um motivo. Foi bem sucedido, Deus está abençoando a vida dele, teve um filho, comprou uma casa, isso é legítimo, isso é bom, não tem nada de errado nisso, e Deus está abençoando, a saúde dele está boa, o filho saiu, estava internado, não está mais, aí ele se alegra, né? E ele foi bem sucedido, por isso. E normalmente, quando alguém se alegra, o ego e o orgulho e a inveja e o ciúme começam a trabalhar. Aí a inveja começa a aparecer, porque a pessoa está muito alegre, ele está muito bem. E isso é o ego que veio de Adão. Não estou dizendo que todos nós sentimos isso imediatamente, rápido, uns mais, outros menos, mas é essa tendência natural do ser humano. Enquanto eu estava preparando isso, eu lembrei de uma pregação antiga que eu fiz, aqui foi num domingo de manhã, e eu sempre carrego na minha maleta, eu acho que é para mim mudar mesmo, né? Alguns testes que eu vi um pregador pregando sobre orgulho, eu vou te ajudar, quer ver? Teste para você saber se você é orgulhoso. Quando você se inflama, fica irado quando sua palavra é contrariada, é uma dica que você é orgulhoso. Você julga humildade como algo desprezível? Você chega no seu patrão e fala, eu sou bom, ou você chega assim, igual a Bíblia fala, não, eu sou o pior de todos os homens, todas as minhas justiças são como trapo de imundícia? Ou você sempre quer se manifestar? Você acha a pessoa humilde uma coisa muito desprezível? Ele também se rebaixa demais. Bom, quem fez isso foi o Filho de Deus. Ele era Deus, se tornou homem. E foi morto e morte de cruz. Teria maior alto de humildade do que esse? Nasceu numa manjedoura. Nasceu de uma mulher que ele mesmo criou. Foi condenado pelo povo que ele criou. Cristo criou Pilatos, Cristo criou Herodes, Cristo criou tudo. O próprio Gólgota foi ele que criou, tudo foi ele que criou. O templo, o sábado, tudo. E ele é julgado por essas pessoas. Pelo próprio Pilatos, que foi criado por ele. Bom, ele se humilhou. Então você considera a humildade como uma coisa desprezível? Outra pergunta para você saber se você é orgulhoso. Você não se submete a ninguém? Não, pastor, eu não aceito que fale isso comigo. Pode ser que você seja orgulhoso.
Você não se humilha arrependendo e confessando o seu pecado? Deixa eu te ajudar. A mim e a você. Quando você vai orar? Sempre assim, ó. Senhor meu Deus, só tem que me ouvir. Ou é assim, ó. Deus, quem sou eu? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Por que o Senhor vai lembrar de mim? Como é que são suas orações? Aí eu vou ter que fazer uma crítica àquelas igrejas. A promessa, vem receber o milagre. Não. Eu não preciso de milagre para ser feliz, eu preciso de Cristo. Se Ele quiser dar um milagre, tudo bem. Eu determino, você não determina nada, você não é nada. Amanhã você vai ser curado. Não, você não sabe se amanhã você vai ser curado, não. Tiago fala assim, ó, se Deus quiser eu vou para Montes Claros amanhã. Ele não falou Montes Claros, viu gente? Eu estou inventando. Eu vou para Montes Claros amanhã. Se Deus não quiser eu não vou. O cristão, ele é humilde. O orgulhoso, não. Ele despreza a humildade. Então, deixa eu falar uma coisa. Cuidado com essas igrejas. Campanha para todo lado. Vai ter que estar tudo certo. Para que milagre? O centro do evangelho nunca foi o milagre. Milagre foi uma das coisas que Jesus fez, os apóstolos fizeram para mostrar o caminho do evangelho. Mas o cristão, ele pode ter milagres? Pode, mas o milagre ele não é essencial, ele não é central no evangelho. Aí eu vou para a igreja receber o meu milagre. Se eu não tiver milagre, o que tem? Eu continuo servindo a Deus. Na alegria, na tristeza. Chorando e alegrando. Como diz Jó, quem lutou com Deus e teve paz, quem porfiou com Deus e teve paz. Então, cuidado de você e eu sermos orgulhosos de você achar que Deus tem que seguir aquele esquema que você acredita. Ele não tem que seguir ninguém, nenhum pregador. Nenhum pregador. Bom, o que eu acho estranho nessas igrejas, nessas pregações, é que Paulo, ele chegou em Corinto em fraqueza, temor e tremor, e muitas vezes Deus impediu ele de fazer as coisas que ele queria, e a turma chega e fala assim, ó meu irmão, amanhã vai chegar, e passa um ano, não chega nada na vida da pessoa. Não escute esses pastores. Grande parte deles são falsos profetas. Escute quando eles falarem assim, ó, você serve a Deus tendo ou não tendo milagre. Em fome, aprendi a viver contente na pobreza e na riqueza, na fome e na fartura. Ninguém quer pregar esses versículos. Isso não é o evangelho. Não é o evangelho. Não é o evangelho. Vamos voltar. Para mim saber se eu sou orgulhoso. Você se humilha arrependendo e confessando seu pecado? Você é dependente de elogio das pessoas? Se você é dependente de elogio da pessoa, e eu também, é um sinal de orgulho. O que mais? Você faz de tudo para receber elogio? Depois, suas postagens e fotos é com o fim de ser elogiado? Se ninguém te elogiar, acabou a sua vida. Não estou dizendo que é errado elogiar. Estou dizendo que é errado você viver em função disso. É uma característica do orgulhoso. Tudo que ele faz é esperando essas coisas. Você acha que você não pode servir a Deus em lugares simples? Você percebe o quanto você é mau? E isso são características que demonstram que a pessoa é orgulhosa. Quando ela não percebe o quanto ela é má, ela não é capaz de servir a Deus em lugares e situações simples. Quando você erra, ó orgulhoso, você está mais pronto a defender sua falha ou assumir o seu erro? O orgulhoso, ele não quer assumir. Já viu? Já trabalhou com gente assim? Ou você e eu somos assim? Outra característica do orgulhoso, nós temos que ter muito cuidado. Você está pronto mais a ensinar do que a aprender? Você já conversou com pessoas que ela já sabe tudo? E de todos os assuntos? Você fala de gasolina, ela sabe. De meteoro, ela sabe. De cientista, ela sabe. De celular, ela sabe. De ventilador, ela sabe. De caixa d'água, ela sabe. De concreto, ela sabe. De tudo, ela sabe. É o orgulhoso.
Outra característica para você e eu vermos se nós somos orgulhosos. Você gosta de mandar e não receber ordem? Ninguém pode expor nenhum erro que você já quer aconselhar. Você está numa rodinha, o sujeito fala assim, eu tenho esse problema. Peraí, eu vou te aconselhar, eu vou te orientar. O pastor sofre muito com isso, que ele tem a tendência de achar que ele tem que sempre ensinar, o mestre, né? E Tiago fala, cuidado, não queira muitos de vós serem mestres. Significa autoridades. Bom, você fica muito alegre quando você é aplaudido? Quando você está em derrota, acabou o dia para você, a vida? Quando deu tudo errado no dia? O orgulhoso é assim. Você gosta daquelas pessoas que mais te honram? É a característica do orgulhoso. Mais uma coisa? Está acabando essa parte. Será que a sua palavra tem que ser lei para todo mundo? É característica do orgulhoso. Eu termino dizendo, examine-se. Essas são as características do orgulhoso. Não gosta quando fala mal dele, só quer elogio, acha a humildade uma coisa muito desprezível, não se submete a ninguém, não confessa seu pecado, quer determinar o que Deus tem que fazer na sua própria vida ou na vida dos outros, é sempre dependente de elogio alheio, faz tudo para isso, posta fotos esperando isso. Você é linda. Espera isso o tempo todo. É o orgulhoso. Uma das características dele. Quando alguém põe um erro, ele sempre se defende. Sempre quer ensinar, não aprender. Tiago fala, estejam prontos para ouvir, tardio para... É isso. Então, vamos lá. Então, por que é difícil alegar com os que se alegram? Porque nós temos essa tendência orgulhosa, que nesse cabide aí, do orgulho e do ego, aparece o ciúme e a inveja. Então, normalmente é isso. O fracasso coloca a pessoa lá embaixo. Então, ela está lá embaixo, ela não vai competir tanto comigo. Então, é fácil eu chorar com ela. Faça uma análise profunda, que eu e você façamos o mesmo. Ou seja, quando a pessoa está chorando e está lá embaixo, há um sentido que ela está chorando e eu estou numa melhor situação do que ela. De vez em quando eu conheço com as pessoas, eu falo assim, fulano está numa situação difícil. Nós por cima, eles mais embaixo, aqueles que estão chorando. E aí Paulo fala, vocês têm que alegrar e chorar com elas. Acho que é por isso que Paulo colocou alegrar em primeiro lugar. Imagino que seja. Quando Paulo está falando alegrar e chorar, ele está pensando em coisas legítimas. Por exemplo, ele não está pensando assim, o rapaz está chorando, o que foi? Eu não consegui roubar o supermercado. Ele não está pensando nisso. Né? Eu estou chorando porque eu não consegui o meu PhD, aquelas coisas assim. Não, ele está falando de coisas legítimas, né? Uma ambição frustrada, um ego ferido. Estou chorando porque a pessoa falou uma verdade comigo, por isso eu estou chorando. Não é isso que Paulo está pensando, não. Na verdade, quando a pessoa age assim, nós temos que repreendê-la, não é chorar com ela, não. Fulano está chorando por quê? Eu estou chorando porque minha mãe falou que eu sou muito preguiçosa. Isso sou, mas... Aí você não chora, não. Aí você repreende. Isso é mesmo, minha filha. Você está precisando mudar. Não é isso que Paulo está falando, não. Ele está falando pessoas chorando de coisas legítimas. Perdeu um esposo, perdeu uma esposa, incendiou a casa, aconteceu uma coisa, uma tragédia na sua vida. Está trabalhando, mas não consegue alavancar financeiramente nada. Aí sim. Mas não ambição egoísta, não coisas que vêm do ego ferido, não roubo ou negociatas erradas. Paulo não está pensando nessas coisas. De forma nenhuma. Enfim, o que Paulo está dizendo aí? Vamos lá de novo? Romanos 12, 15, ele diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É mais ou menos o seguinte, ele está dizendo o seguinte, não inveje aqueles que estão felizes. O mundo faz isso muito bem, inveja aqueles que estão felizes. Você já viu políticos? Eu tenho que falar aqui rapidamente. Eles fazem Você sabia que o político, ele não... Quando nós estudamos, eu lembro lá na Vila Serranópolis, nós estudamos sobre a igreja primitiva, unidade da igreja, e também eu falei aqui,
O político, ele faz o quê? Ele faz uma coalizão. Coalizão é o seguinte: eu sou de um partido tal, Jabas é de um partido tal, para vencer uma coisa, nós nos unimos temporariamente, mas não existe a união profunda entre eu e Jabas, nós temos partidos e ideologias diferentes. Isso é chamado coalizão. A Bíblia, quando ela fala de unidade, não é isso não, unidade é uma coisa profunda. Então o político, eles se unem, mas daqui a pouco, a hora que eles dão as costas, ali não vale nada, e tal. Não é verdadeiro, na sua grande maioria, tem exceções. Não é verdadeiro a sua coalizão. O nome diz coalizão, não é unidade. Unidade é aquilo verdadeiro, aquilo profundo, né? Você vê isso em famílias. Quando tem uma questão política, aí divide. Então não havia unidade verdadeira. Porque por causa de política, os irmãos ou parentes dividiram. Então não tinha unidade verdadeira. Tinha interesses. O que é isso? Ego. É o orgulho. É o ciúme, é a inveja. É isso que veio do velho Adão sobre as nossas vidas. Então Paulo fala, não inveja aqueles que estão felizes, né? Então os políticos, vou terminar aqui, no fundo eles são invejosos. Eles se coalizam, mas no fundo eles conspiram uns contra os outros. Há exceções, mas sempre foi assim na história. Sempre foi assim na história. Quer um conselho? Não se entregue profundamente a isso. Não creia. Eu li domingo aqui, ó, maldito o homem que confia no homem. Você confia, entrega, devagar, mas sua esperança, ela é o Senhor. Ele é perfeito, Ele nunca vai te decepcionar. As pessoas, elas vão te decepcionar. Você pode ter certeza disso. Infelizmente, porque as pessoas vieram de Adão. Isso acontece. Então, o maior problema de todos é o ciúme e a inveja. Talvez você fale assim, ó, pastor, o que eu faço para me ser santo? Uma das coisas, entre várias, talvez o ponto mais alto, segundo Martin Lloyd Jones, que você possa subir, é evitar a inveja. Isso é quase impossível, evitar a inveja. Você pode chegar num estágio que você não demonstra a inveja, mas você sente. E o que Paulo quer mostrar para nós aqui é que nós não devemos nem sentir inveja. Envolver-se, então, na alegria do irmão. Tem um prazer positivo na alegria do irmão. O que Paulo está querendo dizer aqui é que quando o irmão estiver alegre, é como se fosse você, que fosse a conquista dele, a vitória dele, às vezes vem vitória mesmo, é como fosse a vitória sua. Então Paulo, eu falei isso semana passada, ele não só fala assim, ó, semana passada, versículo 14, abençoe os que vos perseguem. Aí ele fala, abençoe e não os amaldiçoe. Ele não fala assim, ó, fulano te persegue, então afasta e não amaldiçoe. Ele não fala isso. Ele fala isso também, você pode afastar um pouquinho e abençoa. Aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte, a pessoa está alegre, você também tem que sentir a mesma alegria. É isso que ele está colocando aqui. Se ela está chorando, você também está chorando de verdade. E aí às vezes acontece na igreja, né? Às vezes a pessoa chegou, pastor, fulano de tal, como eu falei, né? Está numa situação difícil e tal. E às vezes o irmão fala comigo, ou com qualquer outro irmão, chorando mesmo. Outros não, é só para falar que o irmão está na situação difícil. O sentido aqui não é isso. Paulo está querendo dizer, você tem que alegrar igual ele está alegre. E chorar igual ele está chorando. Está doendo nele, tem que doer em você. É isso que ele está falando. Só o crente faz isso. Dói em você? Quando o outro irmão está sofrendo? Alegre em você quando o outro irmão está alegre? Não é só não invejar, é alegrar. Deixa eu tentar te dar algumas ideias aqui rapidamente, preste atenção nisso para você entender. Algumas formas que as pessoas tentam lidar com a inveja. Algumas fazem o seguinte, ficam serenos, um afastamento, ciumento. Isso foi chamado de serenidade filosófica e estoica. Deixa eu explicar o que é isso. É aquela pessoa que fala assim, não, a vida eu não vou sentir nada não. Se ele está alegre, não falo mal. Se ele está triste, eu também não falo mal. Eu fico sereno, tranquilo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Era uma atitude estoica, né? Filosófica. Por exemplo, a religião do yoga, ela promove isso. Aquela pessoa
É aquela história. Eu não faço mal, mas também não faço bem. Mas não é isso. A Bíblia está falando que você não faz o mal e você tem que fazer o bem. Você não amaldiçoa, é o mal. Você abençoa. Ele está chorando, você também chora junto. Ele está alegre, você também fica igual a ele. É isso que ele está falando. Isso acontece conosco. Então, quando o irmão perdeu um emprego, está numa situação difícil, isso nos faz chorar de verdade. E quando ele conquista aquele emprego e fica feliz, isso nos faz alegrar de verdade. E às vezes a inveja, rapidamente eu quero passar por isso, ela provoca um rancor no íntimo. E às vezes se externa em enfermidade. Infelizmente. O que Paulo está falando aqui não é alguém está alegre, você fazer um sorriso superficial. Oi, estou feliz. E tá nada. Só nos dentes. Mas no coração não está não. Não é isso que ele está falando. Eu quero te dizer que o homem que não é crente, ele não consegue fazer isso aqui não. Você pode esquecer. Ele não consegue chorar com os que choram e nem se alegrar com os que se alegram, não. De forma nenhuma. E não é uma alegria artificial, superficial. Então, pastor, como é que isso acontece? Como é que essa obra acontece na vida de um crente? Só um meio. Como? Espírito Santo. E como que ele faz isso? Transformando o cristão que não é crente em um crente. É o que a gente chama de doutrina da regeneração. Se o crente ele não nasceu de novo, ele não consegue praticar isso. Ele não consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele entra na vida do crente, ele trata de todas as coisas que estão ligadas ao ego. Quando ele vê um irmão choroso, o Espírito Santo trabalha nele e faz ele sentir a dor daquele irmão. Quando ele também vê aquele irmão alegre, o Espírito Santo trabalha de tal forma que o Espírito Santo, ele é o elo, ele é único em um crente A e no crente B. E se o crente B está chorando, o mesmo Espírito Santo que está no crente B é o mesmo que está no crente A. Ele vai provocar as mesmas sensações, as mesmas complacências. Então não existe a igreja, alguém está sofrendo ou está alegre, e ela ficar indiferente à dor ou à alegria do outro. Isso não existe. Isso é uma antítese, isso é contra. É a mesma coisa de o seu dedo estar doendo aqui e o outro dedo está alegre. Isso não funciona. Nós somos membros do corpo de Cristo. Há um sentido, e eu falo isso com reverência, que a própria cabeça que representa Cristo sente. Se Cristo é a cabeça da igreja e o irmão tal está doendo do lado de cá, o outro não está, mas esse aqui está alegre, esse aqui está triste, isso não tem base. Está desafinado. O que é a obra do Espírito Santo? Ela provoca em mim e você o desinteresse pelo nosso ego e o interesse também pelo irmão. O novo nascimento, nascer de novo, a conversão é o único remédio que resolve o problema do ego, da inveja, do orgulho. É a única coisa. Olha para cá. Você pode criar, o pastor falou, alegrar com os que se alegram. Aí termina o culto, você fala, ei irmão, como é que você está? Eu estou triste. Aí você finge uma tristeza. Acabou de falar. Se você não nasceu de novo, isso não vai ser verdadeiro. Não vai durar nada. Vai ser só ali na porta. Quando você nasce de novo, você vai embora. Você chega para o seu esposo e fala, irmão tal estava triste. Aí seu esposo ou esposa fala, por que será? Não fica falando mal, metendo a ripa. O quê? Vamos mudar. Terminou o culto, aí você chega para o esposo ou esposa e fala, irmão tal está alegre. O que aconteceu? Ou vai casar, glória a Deus, né, amiga? Ou vai fazer alguma coisa e tal e tal. Não sei se eu fiquei alegre ou triste com aquelas fotinhas de Franca. Brincadeira. Para quem não está entendendo, Mica está indo casar, gente. Então, vai morar em Franca. Mostrou a foto da igreja do pastor Paulo Júnior. Temos que nos alegrar. Vamos lá, Romanos 12, volta lá para você entender. Versículo 4
olha o que ele já tinha dito, olha como que a Bíblia ela é bem perfeita. Paulo não fala nada, né? Não fala nada à toa. Olha o que ele tinha falado antes. Romanos 12, 4. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um só corpo. Lembra? Apresenta os corpos de vocês como sacrifício vivo e agradável a Deus. Muda a mente, transforma pela renovação da vossa mente. E na frente ele fala, vocês são o mesmo corpo de Cristo. Vocês, Paulo está dizendo, estão debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Então, como resultado da operação, se o Espírito Santo opera aqui, opera cá, ele vai operar a mesma obra. Então, um irmão que fica cismado com o outro, tem uma coisa errada. Um está com o Espírito Santo, o outro está com o Espírito não sei de quê. É a influência do Espírito Santo. Ele vai operando, ele vai dando uma nova natureza, ele vai quebrando o meu ego, o seu ego, ele vai quebrando o orgulho, ele vai te mostrando, não, você está errado. Ele não faz isso da noite para o dia, mas ele vai fazendo. Não, você tem que ter piedade, você tem que ter misericórdia. Não, você tem que amar mais. Seus olhos, seu coração tem que ser mais quebrantado. Você tem que chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Você tem que sentir a mesma coisa. Ele vai compartilhando essas coisas. Só ele capacita o cristão a obedecer o versículo 15. Por isso eu falo isso, gente, eu não estou querendo fazer crítica, pessoal. Por isso que o mundo não consegue fazer isso, por isso que a política não consegue fazer isso. Eles não têm o Espírito Santo. Aqueles que não nasceram de novo. Só conseguem uma coalizão, algo temporário, superficial. Você lembra que eu já contei aqui? Presta atenção. Em Mateus 25, quando Jesus fala assim, ó, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eles falaram, quando nós fizemos isso? Aí Jesus falou assim, ó, quando vocês deixaram de fazer isso a um dos nossos pequeninos, dos meus pequenininhos. Qual que era o contexto disso? Já expliquei isso aqui, vou repetir. Isso era no primeiro século. A ideia era o seguinte, a igreja era perseguida pelo Império Romano e a igreja estava reunida numa caverna, isolada. E aí terminava o culto, média de 50 pessoas, irmão Joãozinho, irmão Zezinho foi embora. E os outros foram, no que estão indo embora, os soldados do Império Romano falam, de onde vocês estão vindo? Eles, nós estávamos ali. Fazendo o quê? E eles eram piedosos. Nós estávamos ali. Fala! Estávamos ali cultuando a Deus. O quê? Estávamos falando de Jesus. O quê? Vocês têm que falar que César é o Senhor. Fala aí, César é o Senhor. Aí os dois cristãos piedosos, Joãozinho e Cezinha. Não. Cristo é o Senhor. Aí o soldado, se você falar mais uma vez, eu levo vocês presos. Fala, César é o Senhor. Aí eles falavam, Cristo é o nosso Senhor. Eles pegavam os dois e levavam preso. Passava 2, 3 dias. Aqueles outros 48 dos 50 ficaram sabendo que Zezinho e Joãozinho foram presos. E lá na prisão em Roma, não tinha veste, não tinha comida e não tinha bebida. Passava fome, sede e frio. Esse era o contexto que Jesus está falando ali. Aí os 48 se reúnem. Irmãos, vamos fazer uma assembleia aqui, nas cavernas, escondido. Irmão Cezinha e irmão Joãozinho foram pegos. Eles estão numa situação triste. Nós temos que chorar com os que choram. E aí eles estão passando frio, sede e fome. Quem vai lá? Aí levantava aquele crente carnal que diz que é crente. Ah, não vou não. Por quê? Porque se eu for lá, eles sabiam disso. Os romanos vão me pegar, podem até me prender também junto com eles, eu vou passar frio, fome e sede também. E eu não quero isso. Aí levantava um mais velho. Falava assim, eu vou. Outros, aí levantou mais novo. Não, crente de verdade, eu vou. Quando eles iam servir os outros irmãos, eles não sabiam se eles voltavam mais. Vocês estão entendendo? Quando um jovem queria ir, levantava um mais velho e falava, não, peraí, eu já sou velho, viúvo, minha esposa e meus filhos morreram, debaixo da perseguição do Império Romano, eles estão perseguindo os crentes, perdi minha família, eu vou lá, não tem problema.
Eu vou lá levar bebida, comida e veste para eles se aquecerem, mesmo sabendo que eu não volto mais. E aí, naquela pequena congregação de 48 pessoas, você conseguiria identificar quem era ovelha e quem era bode. Porque o bode, ele estava preocupado com o ego dele. Ele não estava disposto a chorar com os que choram. É assim na igreja. Se você pergunta para você iria? Perseguição século I, Império Romano? O que Paulo está tratando aqui, nessas injunções? É o amor para com os irmãos. Alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Paulo está pensando na unidade do corpo. E aí esse irmão ia, levava comida, bebida e veste, e muitos não voltavam mais. Muitos até eram martirizados. Aí eu lembro que quando eu era criança a gente cantava na igreja. Eu estou falando para mim. Eu te amo no amor do meu Senhor. Eu te amo no amor do meu Senhor, porque vejo em ti a glória do meu Deus. Eu te amo no amor do meu Senhor. Alguns de forma correta criticam aquela canção. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, Paulo diz, 12, 26. O apóstolo Paulo diz, de maneira que se um membro, ele está falando um membro da igreja, um membro do corpo de Cristo sofre, o que acontece? Mais forte, o que acontece? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos, a mesma coisa que ele falou lá em Romanos. Ele só trocou. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se uns se alegram, todos se alegram ou se regozijam quando ele é honrado. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ou seja, nada pode acontecer com um irmão em Cristo que não me afete. Você não pode ser afetado no dedão do lado direito e não afetar o seu corpo todo. Aprende uma coisa. A igreja e nós funcionamos igual um corpo. O corpo é orgânico. O sangue que passa aqui, ó, nessa cartilagem aqui, está passando aqui também. Se cortou aqui, alguém, não sei se vocês já estudaram biologia, tem uma coisa, se eu não estou enganado, já tem tempo, chama homeostasia. Homeostasia é a capacidade de o organismo promover equilíbrio. Se eu corto aqui, sai um monte de sangue. Na hora vem um monte de sangue e energia para o meu coração para bombear outras células para promover o equilíbrio. É o chamado a homeostasia. Então a igreja é assim, a irmã lá está lá doente, e ela está chorando, está passando uma situação difícil. Tem que acontecer a homeostasia, vai um e liga, como é que você está? O que está acontecendo? O outro também está alegre, acontece também a homeostasia. É algo orgânico, não uma coisa mecânica. É natural. Agora, se o irmão está chorando, às vezes acontece isso, né? Aí o pastor, irmão, vai ver fulano que ele está chorando. Ah, é? Ah, tá, pastor. O senhor pediu, eu vou lá. Aí o irmão está chorando, você vai visitar ele, fala, e aí? Está chorando, né? Faz uma carinha assim de falsidade. Foi mecânico. Não estou dizendo que às vezes o pastor não tem que direcionar. Fez porque o pastor pediu. Não foi uma homeostasia verdadeira. Não é uma coisa orgânica. Eu cortei o dedo essa semana, estava em casa sozinho. Na hora eu lembrei.
lembrei das células lá, quando eu estudei a protombina, tempo de protombina, as plaquetas, e sangue não parava. E eu estava até lavando umas louças, enquanto não parava, eu não podia. Aí eu comecei a lavar as louças, comecei a sujar as louças de sangue. Ixi, as plaquetas aqui não estão funcionando. É orgânico. Aquilo afetou todo o meu corpo. Uma cortinha nesse dedo. É assim a igreja que Paulo está falando. Um crente de verdade está alegre, afetou o corpo. Um crente de verdade está chorando, afetou o corpo. O que acontece? Na prática, a gente só vê o irmão, domingo à noite, passeou, né, nem paz do Senhor, passeou, irmão, Deus abençoe. No outro domingo a gente vê, você não sabe se ele está sofrendo, se ele está chorando, se ele está alegre, você não sabe como manter a homeostasia do corpo de Cristo. Amém ou não? Olha Romanos 14, 7, eu acho maravilhoso. Ele diz assim. Amém? Ele diz assim, ó, porque nenhum de nós vive para nem morre para si mesmo. Nem morre para si mesmo. Tudo que você faz afeta o corpo. Estava orientando algumas pessoas lá em Mocambinho, aqui também. Até às vezes, de uma forma errada, às vezes acontece, alguém, por exemplo, sai da igreja, isso afeta o corpo. Tem um livro chamado Membresia Bíblica de Igreja. Você tem que sair de uma igreja bíblica só se aquela for uma direção muito clara de Deus. De vez em quando eu dou um puxão de orelha em Lucas. Brinco com ele. Quando você sair, a igreja sentiu. É a homeostasia do corpo. Não estou dizendo que não deva sair. Tem situações que deve sair. Questão de emprego, oportunidade, outras coisas. Sempre com uma direção de Deus. Ora. Por quê? Por causa deste versículo e outros. Nenhum vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Ou seja, a igreja que Paulo está querendo dizer aqui, de alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, somos interdependentes. Uma infecção no dedo, logo você vai ter dor de cabeça. É ou não é? A infecção foi aqui, doeu cá. Olha esse texto. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, para a gente ganhar tempo, vamos ao versículo 14, que ele diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, versículo 16, Paulo diz assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, ele fala, habita a palavra de Deus em vocês, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ou seja, para você se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, você precisa saber se o corpo está alegre ou choroso. Se um crente está enfermo ou não. Então aqui eu tenho que fazer uma observação. Se você é membro da igreja, ou dessa igreja, ou de qualquer igreja bíblica, nós não temos como adivinhar se você está no processo de alegria ou no processo de choro. Às vezes a sua face ela pode denunciar, mas nem sempre a gente percebe. Então tem coisas que você tem que falar. Pastor, irmão fulano, eu estou num processo de choro aqui. Ou eu estou num processo de alegria aqui. Para que a homeostasia aconteça e aqueles venham se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram.
Isso é o funcionamento real e bíblico do corpo, porque o membro está inserido no corpo. E aí, um admoesta o outro, um aconselha o outro, irmão, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro. Um vai ajudando o outro, promovendo essa homeostasia. Para não bagunçar a palavra, homeostasia significa equilíbrio. Para que tenha equilíbrio. Mais um pouquinho, Atos 2, 12. Nós já estamos caminhando para o final. Atos 12, versículo 5 diz assim. Amém? Diz assim, ó, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso. Mas havia o quê? A oração o quê? A Deus por parte da igreja, a favor? Você ora pelos irmãos? Você ora pela igreja? Você ora pelo pastor? Como diz Spurgeon. Spurgeon falou isso. Nunca o pastor oraram tanto por mim. Ele diz, quando vocês pararem de orar por mim, me avisem. Spurgeon diz isso, que eu vou deixar o ministério. Pedro estava preso. Pedro e João estavam sendo perseguidos. Mas o que a igreja estava sentindo? A igreja tinha mentalidade espiritual. A igreja estava chorando com Pedro. E meu irmão, como é que um irmão está passando uma luta grande e você está no cerrado? Coca-Cola e churrasco. Oh, good. A irmã foi ganhar um neném, está tendo um processo difícil, ou foi fazer uma cirurgia, ou o pai está no hospital, ou a família está doente, ou aconteceu um velório na família, perdeu o pai, perdeu a mãe e tal. Um irmão da igreja. Falei domingo com vocês aqui, o dia que alguém aqui morrer. O outro irmão está tomando Coca-Cola. Assistindo futebol. Pedro e João estavam presos, a igreja falou assim, é nosso irmão. Não é porque eles eram apóstolos, é nosso irmão. É o nosso irmão em Cristo. Então, a igreja, vamos reunir, irmãos. Pedro e João estão presos, vamos orar, vamos estar juntos com ele lá. Ele está sofrendo, vamos orar junto com ele lá. Eu estava lendo agora, antes de vir para cá, um livro sobre o propósito da oração, do Dwight Lyman Moody. Era um homem que pregava muito a palavra de Deus. E ele foi um homem usado por Deus. E ele deixou a igreja dele e foi para outra igreja. E ele não sentia vontade de pregar. Ele estava um pouco desanimado na fé, mas deram oportunidade para ele e ele foi, pregou domingo de manhã. E ele contava que ele pregou e ele não sentiu Deus agindo naquela igreja. E por cargas d'água, não sei, ele falou que ele ia pregar à noite. No que ele ia pregar à noite, a irmã que foi domingo de manhã, saiu do culto e chegou para outra irmã, na casa dela, e falou assim, ó, senhor Moody vai pregar à noite. Aí a mulher falou, senhor Moody, há anos que eu oro pedindo a Deus para trazer ele para pregar aqui. Então, é o seguinte, olha o que a mulher fez. Então, por que você não me avisou antes? Porque aí eu não quebrava o meu jejum. Aí ela falou, então tá bom, eu vou voltar para o jejum agora, fecha a porta, eu não recebo ninguém, ele vai pregar à noite, eu vou ficar aqui orando. E eu não vou nem para o culto, vou passar a noite orando por ele. Ela sentia a dor que Moody sentia, o que era pregar o evangelho. Nós estamos precisando fazer um evangelismo, sabe? Ela sentiu a dor, o que é pregar para pessoas, levar pessoas a Cristo. E a história conta que ela entra para o quarto e começa a orar e ninguém entra. E aí Moody, que estava desanimado, pregou não muito bom domingo de manhã, quando ele chega à noite, ele diz que a hora que ele subiu no púlpito, parece que os anjos desceram e o ambiente da igreja virou outra coisa. Virou outra coisa. E pela graça de Deus, todo mundo entendeu onde é que surgiu isso. A irmã estava orando por Dwight Lyman Moody. É isso que faltou nos apóstolos quando Jesus estava no Getsemane. É isso que tinha aqui em Pedro e João. Eles estavam presos e a igreja estava chorando junto. Era a igreja de mentalidade espiritual. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro e João.
vocês precisam e eu saber e orientar e se informar e admoestar uns aos outros, falar o que está acontecendo com você, como é que você está, você está alegre, glória a Deus, nós vamos nos alegrar, você está choroso, nós vamos chorar com você. Eu tenho que falar esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 27 e 28. A verdade, para você entender, presta atenção. Olha para mim. Por que eles estavam orando enquanto Pedro e João estavam lá? E porque às vezes a igreja está desconectada. Uns irmãos estão sofrendo, às vezes até o pastor está sofrendo, está debaixo de uma batalha quente, e a igreja está tranquilo, tomando Coca-Cola, assistindo TV, a Praça é Nossa, não sei o que está fazendo lá e tal. O mesmo Espírito que estava trabalhando em Pedro e João, era o mesmo Espírito que estava trabalhando na igreja primitiva. Ele produzia as mesmas sensações, os mesmos temores, o mesmo pesar, a mesma inclinação. Era uma nota afinada. Dava sol em Pedro e João, dava sol na igreja. Dava lá em Pedro e João, dava lá na igreja. O que às vezes acontece? Dá sol em algum e dá bemol em outro. Quando você vê um irmão fraco, manda uma mensagem para ele. O que está acontecendo? Por que você sumiu? O que foi? Eu não vou mandar não, porque ele vai achar que eu quero ser mais espírito. Deixa ele achar o que ele quiser achar. Você faz o que a Bíblia mandou você fazer. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Você obedece. O irmão viajou, como é que você está? O irmão perdeu o pai, tudo bem? O irmão perdeu a mãe. O irmão está com a luta, o irmão quebrou o pé. Você falou, meu irmão, eu só não te dou meu pé porque não dá. Olha, estou acabando. Olha esse vigoroso apóstolo Paulo. Um homem que você poderia pensar assim, esse aí não precisa de nada, esse aí não tem carência de nada. Depois de Jesus, o homem mais piedoso que pisou nessa terra foi o apóstolo Paulo, todo mundo sabe disso. Olha o que ele fala, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27 e 28, olha o que ele diz. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além de tudo isso que ele passava, das coisas exteriores, versículo 28, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as... Isso é de forma comovente. Ele está falando o seguinte, quem enfraquece que eu não enfraqueço? Ele está dizendo o seguinte, eu estou sofrendo, mas eu estou sabendo que Sinti que Evódia está brigando, eu estou sabendo que está tendo um problema ali, lá em Corinto tem um levando o outro para o tribunal, ele fala assim, eu me escandalizo também, eu me enfraqueço também, ele diz assim, segundo Martin Lloyd Jones, eu me abraso com justa indignação, eu me abraso de empatia, ele sofria, mas havia uma preocupação piedosa com a igreja, quando os outros estavam chorando, ele também estava, quando os outros estavam alegres, ele também estava. Ele sentia a situação de cada irmão. A igreja de Tessalônica, ele fala assim, vocês têm sido modelo. A igreja de Filipenses, ele fala, está tendo uma divisão aí, está tendo uns falsos mestres. A igreja de Corinto, ele fala, na hora da ceia, vocês estão tendo problema aí. Ele sentia, ele participava. Havia uma empatia, uma preocupação, um interesse. Ele tinha cuidado de todas as igrejas. E Paulo entendia o seguinte, não pode acontecer nada com qualquer indivíduo cristão que eu não sinta. E ele poderia falar, eu sou o grande apóstolo Paulo, a minha natureza bíblica é gigantesca. Não. Aí eu termino dizendo, essa é uma prova cabal se você é um cristão. Você sente o que os outros sentem. Se alegra com os que se alegram, você chora com aqueles que choram. Isso vai provar a nossa profissão de fé. Você sente profundamente o que os outros sentem. Ah, pastor, estou preocupado com a minha vida. Talvez você não é um cristão.
Isso é tudo totalmente fora da doutrina da palavra de Deus. Efésios capítulo 4 diz assim, que é a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo da paz. A unidade do Espírito. Na verdade, se o crente é verdadeiro convertido, ele é unido. Ele quer estar na igreja, ele quer saber como é que estão os irmãos, ele se interessa pelos irmãos, ele se alegra com aqueles que se alegram, ele chora com aqueles que choram. Quando ele vê um desviado na rua, ele fala, rapaz, eu me enfraqueço também. E quando ele vê um triste, eu também sinto também, rapaz, está doendo na minha vida, isso dói no meu coração, isso dói na minha alma. Você vê isso em todos os santos, você vê na vida de Neemias. Neemias, quando ele fica sabendo que Jerusalém estava derrubada, os muros estavam caídos, ele fica atônito, ele chora. A mesma coisa em Esdras, ele fica em jejum, e ele vai para frente do rei de tamanha tristeza. E não era tão simples ficar perto do rei triste, que o rei fala para ele, o que você tem? Essa tristeza aí é da alma, é do coração. Ele fala assim, os meus pais, a terra dos meus pais, o sepulcro dos meus pais, a terra de Jerusalém, os judeus, eles estão todos destruídos, Jerusalém está acabada, as muralhas destruídas, como é que eu vou ficar alegre? E quem era Neemias? Rico. Você pensa que copeiro ele era pobre? Não, era uma posição de autoridade no reino. De vez em quando a gente conversa com alguns pastores, e a gente tem uma conversa que alguns pastores não querem ir pregar num lugar pequenininho. Isso é contra isso aqui. Que enfraqueça, que eu não enfraqueça. Era uma empatia do apóstolo Paulo. Ele cuidava de todas as igrejas, e o que acontecia com o indivíduo incomodava ele. Era uma prova cabal que ele era crente. Nós não podemos ter só doutrina e não ter prática. Deixa eu te falar uma coisa para acabar. Sabe o que acontecia na igreja do primeiro século? Eles eram escarnecidos, eles eram zombados. Sabe o que eles zombavam deles? Era assim, ó, vejam como eles se amam. Essa era a zombaria. Vejam que fluir de amor que eles têm uns para com os outros. Olha o vínculo da paz. Olha a capacidade de suportar uns aos outros. Olha a capacidade de alegrar e chorar. Alegrar com aqueles que estão felizes e chorar com aqueles que choram. Era o orgulho morria, o ego morria, a inveja ia embora, o desinteresse, a mesma unção, o mesmo Espírito que trabalhava naqueles cristãos do primeiro século, trabalhava nos outros e aquilo os unia. Não importava o espaço físico. Neemias, ele chega para Hanani, se eu não me engano, era um teólogo piedoso, um mestre, e falou assim, como é que eles estão? Eles estão acabados, Neemias. Neemias, eu estou longe deles, mas eu também estou lá com eles. Lembra que eu falei? Eu estava nu, ninguém me vestiu, eu estava com sede, ninguém me deu água, eu estava com fome, ninguém foi lá. E levanta um piedoso, eu vou. Mas você não vai voltar mais, não tem problema. Eu já contei e vou repetir aqui dezenas vezes, eu acho que isso pode ajudar. Eu acho que exemplos às vezes ajudam. Nós estávamos com Liz há 2 anos tratando com ela, gastando muito com ela, não sabia o que ela tinha. Era a segunda vez que nós fomos em Belo Horizonte e ela tinha alergia da proteína do leite. Nós não sabíamos, queríamos fazer um procedimento no reto dela, mas estava com dúvida. E aí nós chegamos na primeira igreja presbiteriana na Praça 7 de Belo Horizonte. No que eu cheguei na primeira igreja foi um culto de Santa Ceia. Lá eles são bem organizados e bem litúrgicos. Nós chegamos 9h05, o culto era 9. O diácono lá na frente falou assim, entra logo, não pode demorar não. Então, tudo bem, muito obrigado pela recepção. E nós entramos, sentamos, participando do culto de Santa Ceia, Liz ficou quietinha, coisa que a gente não imaginava. Você gosta de saber de data? 7 de setembro de 2019. Pensei até ver o desfile lá. Termina o culto, hora que termina o culto, o diácono vira para mim, nunca me viu. O que você está fazendo aqui? Falei, minha filha está doente, eu não sei o que ela tem. Ele tirou um cartão do bolso e falou, meu irmão é médico, me liga. O que você precisar, você me liga. Eu quase derramei chorar. Apesar que ele brincou comigo, perguntando se aqui tinha Coca-Cola, né? Lá em Porteirinha tem Coca-Cola ou vocês vivem no mato? Eu falei, não, ainda tem. e me deu o cartão e tal, fui embora. Estou lá de madrugada dormindo, está Cláudio, até hoje me ligando, Cláudio Gomes, me ligando. Silvana, você vai atender? E Liz, e aquela luta, aquela coisa. Olha o pecado. Não mexer com isso não, bem. Ligou várias vezes. Aí depois eu mandei uma mensagem para ele. Ele falou assim, vai consultar com meu irmão. Meu irmão é cirurgião pediátrico. Trabalha lá em Nova Lima. A melhor medicina de Belo Horizonte está em Nova Lima. Aí eu falei,
estava gastando muito, eu falei, Cláudio, eu não tenho dinheiro, já gastei tudo. Ele falou, você não vai pagar nada. Baixa nós para Nova Lima. Chega lá na porta do hospital, esqueci o nome do hospital. Quando eu chego, a moça é irmã de um rapaz que atendia na farmácia. Eu conheço seu irmão e tal. E aí, a consulta é tanto. Eu falei, tanto? Tanto que tanto? Que tanto? Eu falei, olha, o Marco, que é o irmão do Cláudio, o Marco falou que não vai cobrar. Ah, é? Então tá. Resumindo a história, o doutor Marco chegou, atendeu a gente. A hora que ele atendeu a gente, eu falei, ô Marco, nós estamos aqui, e eu meio com vergonha, porque o Cláudio, da primeira igreja presbiteriana, falou para mim vir conversar comigo, e o Cláudio me serviu, ele virou para mim e falou assim, ó, o Cláudio nasceu para ser diácono. Sabe o que significa a palavra diácono? Servir! A vida dele é dar vida pelos irmãos. Passou-se 2 anos. E isso não é troco de figurinha, não. Cláudio me liga, André, meu filho está fazendo faculdade aí, pastor André, em Montes Claros, está frequentando a igreja aqui. Você conhece alguém? Lembrei da prima da Silvana que trabalha como é que chama aquele trem lá? Novo Nordics, que fabrica insulina e tal e tal. Eu falei, olha, ô Cláudio, e eu sentindo devedor, né? Eu vou ver o que eu faço. Mandei para ela, Bali, ela chama... O nome dela, velho? Marília. O pessoal chama ela de Bali. Bali, eu tenho uma dívida aqui. Você tem que me ajudar. Cláudio me serviu quando eu mais precisei, nós não sabíamos o que tinha com a nossa filha. Só para você ter uma ideia, esse irmão dele falou assim, ó, você não vai pagar nada, eu vou arranjar o SUS, o que for preciso para você. Você me liga. Eu vim embora, ligava para ele e ele respondia. Eu falei, mas não é possível uma coisa dessa. Sabe o que é isso? É chorar com os que choram. Ele nunca me viu. Mas nós estávamos ceando, sim, neste sangue lavado, mas ele falou, você, meu irmão, você é da mesma tribo, nós vamos morar no céu. O que você está precisando? Ele me liga, meu filho vai formar, você pode me ajudar? Eu falei, se eu não puder, eu tenho que te ajudar. Eu falei, Bali, o que você consegue? Ele falou, André, ele ainda não formou. Mas manda ele mandar o currículo dele, eu vou ver o que eu consigo aqui. Aí tentou, como ele ainda não é formado, não deu como ele passar. Aí eu estava em casa um dia, e ele, te agradeço muito e tal e tal. Aí depois, para você ver que coisa, a própria Bali, ela mandou, agora abriu novas vagas, sabe aquele amigo seu? Falei, opa, fui e mandei para ele, Cláudio, apareceu outras vagas, se seu filho quiser ir lá. Depois eu não tive notícia, não sei o que virou. A crítica da igreja primitiva era assim, olha como eles se amam. O que impactava? Todos conhecerão isso, que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Não me venha falar de teologia reformada, eu estou falando isso para mim. Eu sei grego, sei hebraico, se você não ama, meu filho, não serve para nada. Se você não alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer disso. Eu passei 2 anos sem dormir. Outra coisa que eu não esqueço, para a glória de Deus, todo dia minha mãe me ligava. Eu não dormia à noite. Nem eu, nem Silvana. Deixa eu te falar uma coisa, você não sabe o quanto uma mensagem faz diferença. Como é que você está, irmão? Você pegou chikungunya? Você está fraco? A pessoa é complicada. Se ela é complicada, tem ela o que ela tem que tiver. Demonstre o amor. O amor é o vínculo da paz. É aquele que cobre multidão de pecados. Se a pessoa tem... Você não preocupa com o resultado. Você faz o que a Bíblia mandou você fazer. Amai-vos uns aos outros. É isso que a Bíblia mandou eu e você fazer. Será que você nasceu de novo? Será que você consegue fazer isso? Será que você está na igreja, assiste o sermão, vai embora, eu vi a minha vida de lá, o outro vive a vida de cá e tal, e bem, Deus te abençoe, Deus te guarda, eu te encontro, passeou. Não. Vou falar de uma forma rasgada, a igreja primitiva vivia uma lambança santa. Como é que você está? Bom dia, irmão! Aconselháveis uns aos outros.
Abençoai, chorai, sofrei. É a coisa melhor do mundo. Que Deus nos ajude. É você ser bem recebido. 7 de setembro de 2019. Aí você vai pôr a mensagem de ano novo, você vê lá, Cláudio Gomes. 7 de setembro. Seja grato sempre. As pessoas que abençoaram a sua vida, nunca esqueça. Nunca esqueça. Às vezes eu chego lá em Mucambinho, converso com os irmãos, aí às vezes, converso algumas, aí eu lembro de quem abriu aquela igreja lá, há 17 ou 20 anos atrás. Teve um choro de um servo ali. Aí eles falaram, abriu na casa dele, pastor. Teve um pastor ali, com limitações, talvez alguns erros, algumas qualidades, mas que estava ali. Que estava ali. Você só está aqui, você só converteu, porque Deus levantou alguém para te falar. Alguém que chorou com você, e alegrou com você, e sofreu com você. Se um sofre, todos sofrem. Vamos ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos.